Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Graça e paz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito: graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja o Senhor! Que a vitória prometida por Deus, através de Jesus Cristo, seja uma realidade na sua vida hoje e por todos os seus dias. Bíblia aberta, leio agora palavras que estão no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 42. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Verso 45, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Estas palavras lindas foram proferidas por Isabel, aquela que seria a mãe de João Batista, o precursor de Cristo. E Isabel aqui está se referindo a Maria, que se tornaria a mãe de Jesus. Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Sem dúvida, Maria foi uma mulher bendita, feliz, bem-aventurada. No que diz respeito à maternidade, a mulher mais privilegiada de toda a humanidade e de todos os tempos. E eu não tenho dúvida alguma que por sua mãezinha, Jesus tinha profundo amor, respeito e gratidão. No entanto, quando Jesus já era adulto, estava desenvolvendo seu ministério pastoral, eu o vejo claramente, tirando o foco da sua mãe e dos seus irmãos, exatamente para que nós não nos confundamos quanto aos seus papéis e à sua importância. Eu convido você agora para o texto que está no Evangelho de Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, vou ler os versos 46 a 50. Na minha Bíblia está escrito assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Você ouviu bem? Alguém veio anunciando para Jesus, quando Cristo falava ao povo: sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora e querem falar com você. E aí Jesus diz diante de todos: quem são
Ou quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ora, ele não sabia? Claro que sim. Porém, Jesus queria chamar a atenção para essa mensagem. Estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Você percebe? Eu vejo aqui, como mencionei e insisto, eu vejo aqui o Senhor Jesus Cristo tentando tirar o foco da sua mãe e irmãos, exatamente para que nós não confundamos quanto aos seus papéis e importância. Agora, Lucas, voltando ao Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos 27 e 28 está escrito: Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concedeu ou que concebeu você, e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus estava pregando, anunciando o Evangelho. Uma mulher, então, que estava no meio da multidão, se empolga e ela se levanta e ergue a voz, fala alto, ela diz: Bem-aventurado o ventre, feliz o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Percebe? A mulher está elogiando, exaltando Maria, a mãe de Jesus. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados, mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus está tirando o foco de Maria para que nós não nos confundamos. Maria teve a sua missão e a desenvolveu de forma magnífica. Porém, o foco agora não é Maria e sim Jesus. Afinal de contas, nosso Salvador é Cristo. Voltando a pensar no texto de Lucas, capítulo 1, no verso 56 está escrito que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Voltou grávida. Nós lemos outro dia em Mateus capítulo 1 que o noivo de Maria, José, quis desistir do casamento por não acreditar na sua história de que estava grávida por obra do Espírito Santo, até que o anjo Gabriel visitou José em sonho. Sua gravidez era sublime para ela, mas um escândalo para os outros, para a família, para os amigos, para a comunidade. Você pode imaginar o quanto essa garota sofreu? Eu gosto de dizer que quando não lhe compreendem em sua decisão de viver os propósitos de Deus para você, lembre-se que essas pessoas que não lhe compreendem, elas não viram o que você viu, elas não ouviram o que você ouviu, elas não experimentaram o que você experimentou, elas não têm a experiência com Deus que você tem. Por isso não creem no que você crê. Se elas não compreendem você, você deve compreendê-las. Se elas não têm paciência com você, você deve ter com elas. Até porque Deus quer usar você para se revelar a essas pessoas também. Maria foi incompreendida, porém permaneceu fiel à sua missão. E aqueles que tiveram bom senso, sensibilidade espiritual, logo perceberam que, de fato, o que estava acontecendo era um milagre operado por Deus. Que o Senhor nos abençoe, que nada e absolutamente nada nos faça desistir dos propósitos de Deus para a nossa vida. Caso não compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você, canto outra vez e repito a lição: tome para si, não a passe para alguém, antes que ela esteja dentro do seu coração,
antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Se o reino de Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão, e você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar a outro. Então a missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O fim virá quando o evangelho do amor na prática for pregado. O Espírito do Eterno quer usar você, deixa Ele agir. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Essa é a missão. Nosso bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Estás sempre guiando a vida daqueles que se colocam nas Tuas mãos e permitem que o Teu Espírito os conduza. Estás sempre abençoando a vida daqueles que vivem em obediência à Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, por Sua bendita graça, para que nós permaneçamos firmes em Ti, em todo o tempo da nossa existência. Quando formos compreendidos, aplaudidos ou incompreendidos, e talvez até perseguidos, que nós continuemos firmes em Ti, vivendo os Teus propósitos, e que por meio do nosso exemplo e testemunho, outros possam também Te conhecer e Te amar. É a nossa prece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.